Pai querido, obrigado por estarmos juntos, obrigado por Tua graça, Tua bondade, obrigado por Tua misericórdia, obrigado por cada irmão aqui, cada família aqui representada, obrigado porque Tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente o mesmo. Obrigado, Senhor. Leva-nos adiante, ministra sobre nós, fala conosco, Pai. Te peço em nome de Jesus. Vou tentar falar devagar. Já me pediram muitas vezes. Tem alguns discípulos em Salvador que chegam a dizer para mim assim: quando você está com febre, é o melhor dia que você ministra. Você fala bem devagar. Mas a minha pilha não está com febre. E eu estou com muita energia. E vai ser difícil controlar essa língua. O que eu quero conversar com vocês? A primeira palavra lá em cima, talvez não dê para muitos ler. Gestão dos afetos. Eu quero conversar nesses dias sobre como vamos lidar com os nossos afetos. Eu já entro sobre isso. Mas, antes de falar especificamente sobre isso, eu queria convidar você para ler comigo Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. É interessante que você navegue, folheie, mas que você abra a tua Bíblia e chegue a isso. Eu queria animar que aqueles que estão com a internet conectada, que ponham no modo céu. Modo céu onde o avião passa, sem acesso à terra. Fiquem só no modo céu, modo avião. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aqui tem algumas coisas que eu quero trazer em consideração para vocês. Eu peguei o computador no Neto, porque eu esqueci que tudo meu está no iPad, mas eu não consigo usar simultaneamente o leitor de PDF e o apresentador de slides no mesmo local, tem que ser 2 aparelhos. E eu esqueci disso e tive que usar o computador do Neto. E eu fico passando o dedo aqui na tela do computador e não me obedece, porque ela não é de tela, é de mouse. Então, véio é véio. Olha bem que interessante. Como você está hoje? Como foi tua semana, esta tua semana? Que foi mais ou menos pequena, grande, foi muito corrida. Quem está organizando o retiro a dizer que foi muito corrida. Você está cansado? São 8h36. Você está cansado? Você está preocupado? O que vai ocorrer amanhã? O que vai ocorrer hoje? Como vai ser? Você está agitado? Como você gostaria de estar? Jesus está nos fazendo um convite. Vinde a mim. Cuidado, não é vinde a comida, não é vinde ao chocolate, não é vinde a bebida, é vinde a mim, a Jesus. E muitas vezes nós trocamos o vinde a mim vinde a muitas coisas. Vamos para o videogame, vamos para Netflix. Eu estou cansado, eu preciso descansar, eu preciso relaxar. Em vez de ir para Jesus, vamos para muitas coisas diferentes. Jesus está querendo dizer para você nesta noite, nesses dias: vinde a mim. Desliguem de tudo mais. Sérgio, como é que eu vou fazer isso?
Eu sou responsável por muitas coisas. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. O que é isso? Olha bem, o vinde a mim não é um convite, é uma ordem, é um mandamento. Vinde. Não é se você tiver vindo, se você estiver cansadinho, vem aqui que eu vou te dar uma ajudinha. Não é isso. Deus está mandando uma ordem. Vinde a mim, a Jesus, não ao Sérgio, a Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados. Eu sou jovem, eu não estou cansado. Balela. Você se cansa tanto quanto os outros. Você não quer se humilhar para dizer que está cansado. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Volto a dizer, não é olhar para o discipulador, não é olhar para o líder, não é olhar para o pastor, não é olhar para um amigo, é olhar para Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Esse convite, intimação, nos chama para relaxarmos do nosso excesso de trabalho, do nosso excesso de tristeza. Como? Cristão fica triste? Bem-vindo ao clube da realidade. Sim, fica triste. E eu quero falar sobre isso porque muitos consideram algumas coisas como pecado, mas Deus não fez isso como pecado. Vinde a mim, todos que estáis aborrecidos, esgotados. Esgotou. Sabe aquele momento que mamãe chega na cozinha e diz assim: eu não quero nenhuma criança chamando mamãe? E daqui a pouco começa: mamãe, 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 mamãe. É isso aí. Ele entendeu. Eu trabalhei com crianças de 7 a 11 anos, durante muitos anos, até meus 35 anos de idade, trabalhei com crianças de 7 a 11 anos. Chegava no fim de uma atividade, o nome que eu menos gostaria de ouvir era Sérgio. Descobri que tem mais um Sérgio aqui, gostei de conhecer o Serginho. Eu disse a ele que tinha que ser Serginho. Não, só que eles não chamavam pelo meu nome Sérgio, eu tinha um apelido que era Ike. Chegava no final do dia, pelo amor de Deus, ninguém usa esse nome, porque cansa. É essa pessoa que Jesus está chamando. Vinde a mim. E ele fala cansados e sobrecarregados. Cargas além da capacidade de suportar. Não, eu aguento. Estufa o peito e recebe um soco na barriga. Eu disse: eu aguento nada. A grande vilã da sobrecarga é o excesso de informações. Esse bichinho aqui, o celular, está trazendo muita sobrecarga sobre todos. Sobre todos. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só tem uma pessoa que alivia nossa carga e a nossa sobrecarga: Jesus. Mas muitas vezes nós comemos um chocolate e ele dá a sensação de alívio. Outros, para um bom entendedor, meapabá. Só tem um momento que a gente pode beber qualquer coisa: quando a gente está 100% feliz. Está 99%, só água. Nem suco às vezes, porque o suco tem açúcar. Vocês estão me entendendo? Eu tenho que ser muito cuidadoso, porque tem um negócio ali me gravando.
E eu tenho que ser sábio. E vocês são sábios, vocês me entendem. Quem está lá no final do mundo consegue me ver? Porque eu só vejo um ponto. Vi mãos levantadas, obrigado. Eu não consigo ver vocês, mas acredito que vocês estão vendo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 2 Coríntios 1:20. 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantos tem nele o sim. Sim, eu prometi, eu vou cumprir, diz o Senhor. O Senhor não é filho de homem para se arrepender, nem para mentir. Ele faz aquilo que Ele promete. Você tem anotado o que Ele tem te dito no decorrer desses anos da tua vida? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Como eu vou trazer à memória se eu não anoto? Eu queria ter tido o hábito de ter aprendido a fazer diários das falas com Deus, diários das conversas com Deus. Eu não tive isso. Graças ao Pai tenho uma boa memória, mas eu anoto na minha Bíblia, que está no iPad, tudo que Deus fala comigo. E eu vou anotando. Eu tenho no meu tablet em torno de 10 a 12 livros escritos dentro da Bíblia, de anotações que Deus vai falando, de ficar lendo e relendo o mesmo texto. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aquele concorrente desleal. Lembrei dele. No último retiro ele passava para lá e para cá, para lá e para... ainda buzinava para dar bem-vindo, obrigado. E ele disse de nada. Meu jugo é suave. Meu jugo é suave? Isso. Meu jugo é leve. Está pesado. Será que foi de outra pessoa? Meu filho mais velho tinha 7 anos de idade, quando nós perdemos nosso terceiro filho. Aquele momento de perda, no 9º mês de gravidez, foi forte. E eu tive que dizer, antes da perda da criança, que nós íamos interromper a gravidez e que a criança, nosso bebê, como falávamos, não teria sobrevida. Então, ao redor da mesa, falamos, e meu filho com 7 anos vira para mim e diz assim: pai, por que Jesus está matando as criancinhas? Eu disse, não está não, está sim. Tia tal abortou, tia tal abortou, tia tal abortou. E ele foi citando, e ele citou 6 nomes de irmãs que naquele ano, de 93, tinha abortado. Você sabe o choque que você toma e descobrir que você fala alto, meu caso, e que criança ouve? E eu disse, não sei, nós temos que orar e perguntar a Deus. Aquele momento vem uma carga louca sobre mim, a carga de que estou contaminando o meu filho, estou contaminando com coisas que não diz respeito a ele, mas eu falo alto, eu preciso moderar. Eu tento, não nego. Rocha sobreviveu. E eu disse, vamos orar. Enquanto orávamos, Deus falou ao meu coração que eu tivesse o coração pronto para a adoção de filhos. Naquela noite, Deus falou para minha esposa que ela tivesse o coração aberto para a adoção de filhos. Na manhã seguinte, porque graças ao Pai, um filho fala de manhã, outro filho fala à noite, então dá tempo para a gente ouvir todos os filhos. A gente ainda...
a menina de 5 anos, Nicole, que muitos de vocês conhecem, ela vira para mim assim: papai, Jesus me respondeu. Eu disse: o que ele disse? Repara bem, ela tinha 5 anos de idade. Ele disse: Jesus está nos experimentar-nos para adotarmos filho. Eu não aguentei, eu abri num choro. Como uma criança de 5 anos fala um português desse? Experimentar-nos para adotarmos filho. É o Espírito Santo que está falando comigo. Isso gera peso? Não. Isso gera um alívio fenomenal. Esse jugo é leve, esse fardo é suave. Chega de noite, o garoto com 7 anos me diz: Jesus me respondeu. O que ele te disse? Ele está nos testando para a adoção de filhos. Nenhum dos 4 ouviu, só eu ouvi os outros 3. E só eu sabia da resposta dos 3. Deus está falando ou não está falando? Deus está falando. Essas coisas eu não posso esquecer nunca. Isso é um fardo leve. A perda de um filho foi leve, mas foi triste. E eu não posso desprezar essa tristeza. Paulo nos convida a termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você aceita este convite? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Vamos repetir juntos? Tende em vós. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia agarrar, aferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou. Pelo que Deus também exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você aceita esse convite? Jesus está te convidando. Aí, mas você pode dizer para mim: Sérgio, eu já estou tão carregado e eu tenho que tomar mais uma carga? Sim, porque todas as outras cargas que você está usando, você está tomando, não te aliviam de coisa alguma. Aqueles dias da perda do filho foram dias difíceis, foram dias em que, sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano, Tu és um Deus tremendo, e a gente louvava, cantava e chorava isso muitas vezes, porque havia o envolvimento. A criança nasceu, viveu 9 horas e meia e partiu. Ele tinha microcefalia. Naquele tempo, há 30 e tantos anos atrás, ninguém sabia o que era microcefalia. E eu não pergunto a Deus por quê. Nossa pergunta sempre foi: para quê? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. E eu vou: aprendei de mim. Eu preciso aprender com Jesus. Aprender a me esvaziar. Aprender a ser manso. Aprender a ser humilde. Jovem, eu vos escrevo porque sois fortes. Mas jovens, aprendei a humildade. Aprender a ser manso. Esses dias, quando um velho fala esses dias, pode ser 10 anos para cá, tá? São todos esses dias. Nesse caso não foram 10 anos, foi de 2 anos para cá. Eu fui corrigir um companheiro sobre a questão de usos e costumes de roupas das pessoas ligadas a ele. E ele vira para mim e sentiu: Sérgio, você está ficando velho. Eu disse: santidade envelhece? Acaso santidade tem idade?
Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora eu queria dar uma palavrinha rápida para as meninas, todas as meninas de todas as idades. 1 Timóteo 2,11. Vai falar desse texto logo de saída? Sim. Mulher, aprenda em silêncio, com toda submissão. O grande problema é que só se enfoca no silêncio, mas Deus está falando, aprenda! A primeira coisa que Deus está mandando aqui é aprender. Mas o que é silêncio? Não é silêncio que não pode falar, é silêncio das conversas internas. As meninas falam muito dentro de si mesmas. Porque se ele falar isso, eu vou responder aquilo, e estão cansadas. Lógico, dialogaram com nada um dia inteiro. Brigaram com o marido, com os filhos, com a companheira, com a mãe, com o tio, com o pai, com o periquito, o papagaio, sogra, sogro, com quem quer que seja, o dia inteiro, e estão exaustas. Fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Meninas, eu estou falando para as meninas, mas eu sei que tem muito homem que faz a mesma coisa. Aliás, todos fazemos, mas as meninas ganham. Aí você vê uma menina que chega na frente do outro, blá, blá, o que eu fiz? Ela está brigando há tanto tempo na cabeça com o outro, que quando ela vê, ela já sai brigando. Ah, desculpe, eu não queria fazer, mas fez. Nós só estamos começando. Oh, Jesus, obrigado por tua alegria. Vinde a mim, manso e humilde, de coração. Por favor, amados, na Bíblia, coração não é romantismo, coração não é dia dos namorados, coração não é dia da mamãe, coração não é coisinhas fofinhas que as meninas desenham, coração é o centro das decisões do homem ou da mulher, é o centro das decisões. Toda vez que na Bíblia aparecer a palavra coração, está falando do centro da decisão: mente, coração e vontade, pensamentos, afetos e vontade. Como você está? Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes de vida. Você é, na essência, tudo aquilo que seu coração decide ser. Você é manso e humilde? Você tem levado uma vida tranquila ou está sobrecarregado? Será que você não está sobrecarregado por causa da tua soberba, do teu orgulho, da tua falta de mansidão, do teu achismo? Descansamos quando interrompemos o esforço que estamos para fazer as coisas. De que forma? Deixar de governar a sua própria vida e deixar Cristo governar a sua vida. Deixar de fazer por obrigação e fazer com alegria. Alegria no Senhor a nossa força é. Deixar de ficar sozinho, deixar de fazer sozinho todas as coisas e fazer com Cristo.
O Senhor tenho sempre a minha presença, eu trago o Senhor à minha presença. Parar de reparar nos detalhes e passar a contemplar o todo. Sair da agitação e entrar na tranquilidade. Deixar de reclamar e passar a louvar o tempo todo. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Você canta isso da boca para fora? Ou você canta de coração? Eu falo alto para acordar todo mundo. Não tenha dúvida, eu vi que algumas pessoas tomaram um susto. Mas é de propósito. É de propósito. Não foi intencional, mas saiu. Eu disse que eu vou até Cristo voltar e vou ficar manso. Estou jogando água não. Vem mais. Será que não achei descanso porque não sou manso e humilde de coração? Eu fiz a cirurgia de câncer de tireoide, como já contei para vocês. E se não contei, já devo ter contado 300 mil vezes. E recebi uma medicação errada no mesmo hospital que eu fiz a cirurgia, 50 dias depois da cirurgia. E descompensei completamente, tive uma depressão química, mas eu fiquei 4 dias sem dormir. E eu estava pilhadíssimo. Eu não conseguia dormir. E eu sento diante de um computador, como estou com o computador do neto aqui, e começo a falar com Deus. Eu gosto muito de ler a Bíblia no computador, porque eu vou acrescentando, rabiscando, e eu rabisco muito, eu escrevo muito. E eu disse, Senhor, eu preciso entrar no teu descanso. E do nada, veio uma mensagem. Naquele tempo ainda tinha o Facebook, veio uma mensagem pelo Facebook de um garoto de Minas Gerais, que eu não me lembro o nome dele, dizendo, tio, você só não descansa naquilo que você não renuncia para Deus. Você só não descansa naquilo que você não renuncia para Deus. E eu perguntei, paizinho, o que eu não renunciei para você? E Deus me deu uma resposta instantânea. O meu direito, deixar você completamente descontrolado, descompensado, para o resto da sua vida. Eu tinha 55 anos de idade, não conseguia ficar sozinho, não conseguia me vestir, não conseguia comer, porque eu tremia demais, eu não tinha controle algum, eu estava completamente descompensado. Eu já não sou bem da bola, então eu estava completamente descompensado. Eu precisava que alguém ficasse tomando conta de mim. Se eu não visse que alguém estava me olhando, eu caía da cadeira. Algumas vezes eu levei computador, algumas vezes eu caí me arrebentando no chão. Arrebentando quer dizer, estatelando no chão. E eu passei um dia chorando ao Senhor. Senhor, não faz sentido esse teu pedido. E no final do dia, eu disse, Pai, se você é maluco e quer deixar teu servo com 55 anos como uma criança, seja feita a tua vontade. Faz o que você quiser. E eu abri mão completamente daquilo. E apaguei num sono, dormi 12 horas seguidas, acordei e disse, oba, estou bom. E continuava tremendo, e continuava com tudo do mesmo jeito. Mas eu tinha uma paz interior que não tem explicação. Você só não descansa naquilo que você não
renuncia para Deus. O que Deus está pedindo para você, que você está se agarrando profundamente, sem se abrir, sem renunciar? Pai querido, eu quero pedir, neste momento, que Tu fales com cada um dos meus irmãos aqui. O que Tu queres que cada um coloque de pronto na Tua cruz? Eu te suplico isso, em nome de Jesus. Jeremias 6,16. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai nele. Se você está meio atrapalhado, não sabe como fazer, pergunta aos mais velhos, pergunte uma pessoa que você confia, qual o bom caminho. Jovem, não pergunte a outro jovem não, porque pode ser que ele se atrapalhe tanto quanto você. Pergunte ao mais velho, e tenha coragem de ouvir, qual o bom caminho. Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. A alma precisa entrar em descanso. Jeremias 31:25. Jeremias 31:25. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a alma desfalecida. A alma é como se fosse uma outra pessoa dentro de nós. E é sobre isso que eu quero conversar esses dias. Deixa eu fazer uma pergunta maluca para você. Por que você tira tanto selfie o tempo todo? Por que você precisa publicar as tuas selfies? Por que teu rosto tem que ser visível aos outros? Por que você não suporta a invisibilidade? Por que você tem que deixar a tua marca e não a marca de Cristo? Amados, prestem atenção. Moisés ficou 40 anos no deserto invisível. José ficou 17 anos invisível. Davi ficou 17 anos invisível. Jesus ficou 30 anos invisível, com uma aparição com 12 anos e ficou para a invisibilidade de novo. E por que você precisa deixar a tua marca nas redes sociais? Por que tanta visibilidade? Sabe por quê? Porque o mundo está impondo isso. E a tua alma está ficando agitada, porque você fica atrás de likes, você fica atrás de visualizações. Tem um livro que nós estamos colocando à venda aqui, que ele levou 22 anos para ser publicado. Por 16 anos eu não ministrei em lugar nenhum, porque Deus não deixava ministrar aquilo, eu tinha que viver aquilo. É o que eu quero, de certa forma, mostrar rapidamente amanhã depois do almoço. O exercício da paternidade, já comentado e conversado no projeto Fundamentos, nos Fundamentos. Mas eu preciso conversar, gostaria, o Senhor está me levando a fazer essa conversa com todos, jovens e velhos, pais e não pais, todos são todos mesmo. Por que eu preciso publicar tudo que Deus me fala com o meu rosto na tela? Por que eu não posso simplesmente não ser visto? É estranho falar de mim, mas é a única pessoa que eu posso falar bem ou mal, porque eu não estou fazendo fofoca de mim. Vocês não vão achar canais com o meu nome, porque eu entendi isso do Senhor há muitos anos atrás. Eu tive páginas e tenho páginas na internet com nomes completamente distintos. Palavras de Cristo, Pela Manhã.
São nomes que não associa ao Sérgio, não precisa ser Sérgio. Qualquer um pode publicar ali. E eu publiquei coisas de todos, e também minhas. Mas quando eu publico o meu, eu tenho que assinar, porque eu tenho que assumir a responsabilidade daquilo que eu estou falando. Mas não em busca de visibilidade. Não estou atrás disso. Eu estou atrás que vocês vejam a Cristo. E a minha oração, nesses dias todos, além que não fizesse calor, é verdade, eu orei muito, e estou orando para que o Senhor não mande calor, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu oro, vocês sabem disso, que eu já venho aqui há alguns anos, e sempre oro e sempre chove. Aí Samuel disse, você não pediu para chover? Eu disse, é tarde, já foi. Eu pedi para fazer frio. Sempre lembro da primeira vez que fui a Lins, que na semana da viagem, eu liguei para Gil e disse, Gil, vai fazer frio. Sérgio, aqui nunca faz frio. Gil, eu estou orando e Deus me disse que vai fazer frio. Eu estou levando casaco, mas os irmãos podem estar desprevenidos. Começamos o retiro a 6 graus. E foi maravilhoso, um coladinho no outro, porque só se aquecia colado no outro. Foi muito bom. E a gente veio aqui um outro ano, não me lembro que ano foi, que eu orei para que chovesse, era um galpão grande, um auditório, um ginásio de esportes. Aonde? Na Metodista. E eu disse, Jesus, muda a temperatura, e choveu o tempo todo. Aí eu disse, mas só Jesus, eu estou saindo de férias, eu estou comemorando meu aniversário de casamento. Foi numa Páscoa também. E a gente foi para Olímpia. E quando a gente chegou em Olímpia, abriu o céu e fez aquele calorzinho simpático. Valeu, paizinho, tu é 10. E aqui está prometendo uma temperatura agradável. Então, a minha oração é, não vejam o Sérgio. O Sérgio não é ninguém. Vejam a Cristo Jesus. Não vejam para mim, não olhem para mim, olhem para Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Descanso é vinde, mais descanso. Vamos embora, está devagar, está baiano demais. E eu estou falando que eu sou baiano, nesse caso. Estou falando mal de mim. Eu tenho mais tempo de Bahia do que eu tenho de Rio de Janeiro. Descanso é vinde, tomai e aprendei. Ou ir a Jesus, tomar a cruz, aprender a mansidão e a humildade de Jesus. Como você é? O que você está pensando sobre você? Quando a gente se chega a Jesus, Ele vai mostrar onde Ele quer que a gente chegue, Ele vai mostrar onde nós estamos, e vai mostrar o caminho para percorrer até lá. Isso se chama revelação. O Senhor quer sussurrar no coração de vocês esse vinde a mim. Essa esperança não é para ninguém ficar sobrecarregados. Nós não estamos com pressa de compartilhar tudo que o Senhor quer colocar aqui. Vamos compartilhando na medida que o Senhor for permitindo. Eu tinha continuidade desse material, mas eu vou fazê-lo amanhã. Despertados, descansados. Eu quero conversar sobre as emoções. Eu quero falar claramente sobre isso. Quero que a gente cresça no entendimento de que Deus criou as emoções. E entre as emoções tem uma que a gente tem muito medo, que não gosta de falar, que se chama ansiedade. Todas elas são para a glória de Deus. Todas as emoções, mesmo a tristeza e a dor. Então, eu quero deixar para amanhã. Amanhã, de manhã, nós continuamos. Pai querido, obrigado pela alegria que temos em Ti.
Obrigado pela tua bondade, tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Obrigado por podermos rir, podemos nos alegrar. Obrigado, Senhor. Te peço que abençoes a cada um dos meus irmãos com revelação, com descanso, com entendimento. Em nome de Jesus.